Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a cena se volta para o quarto, onde o prota olha para o Kaiden comentando: Sr. Kaiden. Hoje cedo, uma instrutora da Amir me perguntou qual tipo de conexão eu tenho com o meu gato. E o Kaiden pergunta: sério? O que você disse para ela? E o prota toca os dedos, hesitante, admitindo: bom, eu disse que vou te usar para combate. As palavras só saíram, e o Kaiden olha para ele questionando: oh, sério? E o prota mexe no cabelo, desconcertado, desculpando-se. Desculpa. Tudo o que eu queria falar para ela era que os meus poderes só funcionam em você, mas ela me pediu detalhes e eu entrei em pânico. O Kaiden suspira e conclui: bom, agora não tem como fazer nada. Além disso, combate é a melhor desculpa para mim. O prota ri. A Subin do lado de fora comenta: é horrível ficar sem o celular. A gente tem que vir até o quarto dele e tocar a campainha. O prota se espanta enquanto o Kaiden avisa: parece que os seus amigos estão aqui. O prota abre a porta rapidamente e ela fica confusa, e ele a cumprimenta dizendo: oi. E ela entra perguntando: ah, como você sabia que a gente estava aqui? E o prota responde: eu ouvi a sua voz. E o Jisuke retruca: eu sabia. Eu te disse para falar mais baixo. Antes você também fez o Wuin aparecer sem ter tocado a campainha. E ela rebate: ah, sua voz é mais alta que a minha. E olha para trás acusando: cara, você tá jogando a culpa em mim. Wuin, fala para ele quem falou mais alto no corredor. E o Wuin afirma: eu ouvi a sua voz e saí. E ela questiona: hã? O quê? E o prota concorda: ah, eu também. E ela fica toda envergonhada, enquanto Jisuke retira algo do bolso zombando: oh, que idiota! Você nem sabe o quão alto você fala, você é tão descarada. E ela, completamente irritada, grita: cale a boca, Jisuke! E o Jisuke, completamente educado, oferece um petisco para o Kaiden provocando: nossa, como você fala alto! E a cena se volta para mais tarde, onde o Jisuke pergunta: você soube que vai ter uma luta entre nós e os não afiliados? E o prota sorri confirmando: sim, nosso instrutor nos disse há alguns dias. Eu não sei se foi por isso, mas ele também nos ensinou controle de força. E a Subin opina: acho que é melhor que nada, mas aprender controle de força por uns dias não vai fazer tanta diferença. Eu ouvi que é o nível mais básico de controle de força também. E o prota pondera: isso é verdade, mas o nosso instrutor disse que os afiliados foram treinados com muito apoio dos seus grupos. Eles devem ser fortes, certo? E a Subin concorda: sim, acho especialmente os alunos daqui, que foram treinados com uma atenção especial dos grupos desde pequenos. Tem uma grande diferença entre receber ou não um treinamento sistemático desde a infância. E acrescenta: eu não tô nada preocupada com o Wuin, mas estou um pouco preocupada com você. E o prota, surpreso, pergunta: comigo? E o Jisuke assegura: não precisa se preocupar com ele também. E ela olha para ele duvidando: ó, tem certeza? E o Jisuke explica: ele já lutou comigo e com o Wuin também. Comparado a nós, os outros alunos vão ser mais fáceis. E ela, surpresa, pergunta: sério? E o Jisuke confirma: sim, até o Jairyu que foi pego pelo Jiwon. Ele estava com a guarda baixa, mas ainda conta. E ela sorri para o prota comentando: ó, é mesmo? Você é mais forte do que parece então? Você é tipo um herói forte com um disfarce? E ele minimiza: foi porque o Jairyu estava com a guarda baixa. E ela suspira concluindo: mas você ganhou. É isso o que importa. Bom, então não tem com que se preocupar. E ele, boquiaberto, pergunta: Subin, você estava preocupada comigo? E ela vira o rosto retrucando: preocupada o caramba, eu só pensei que seria patético se você apanhasse. E ele ri ao ouvir isso, enquanto o Jisuke alerta: eu não sei dos outros não afiliados, mas você e o Wuin só precisam tomar cuidado com o Sucheon. E o prota pergunta: ah, e vocês dois? E a Subin responde: ah, nós não vamos participar. Tem um número mínimo, mas independente disso, eu não estava afim. E o Jisuke acrescenta: tem outro aluno que é bem forte, mas ele disse que não ia também. O que significa que o Sucheon é o oponente mais forte. E o prota pergunta: e quem é esse Sucheon?
E o Jisuke lembra, você já viu ele antes. Ele fez um escândalo na cafeteria outro dia. E o Prota recorda. Oh! E a Subin começa. O poder despertado dele é... E o Prota a interrompe pedindo. Não, não me conte. E ela fica pensativa, enquanto o Prota explica. Eles não sabem os nossos poderes também. Eu quero ser justo. O Jisuke suspira esboçando um sorriso e reage espantado. Hã? Ele observa o Kaiden com o rabo preso embaixo da bunda da Subin, e ficando enraivecido, ele faz algo que deixa o Prota boquiaberto. E a Subin fica confusa com o chutão que Wooin dá nela, jogando-a para longe. O Prota fica boquiaberto enquanto a Subin berra. Você tá maluco, porra? Quer morrer? E o Jisuke, completamente enraivecido, replica. É isso que eu ia dizer. Como você ousa sentar no rabo de um gato? E ela questiona. Hã? E coça a cabeça perguntando-se. Eu fiz isso mesmo? E o Jisuke grita. Sim, você tava com a bunda em cima. A Subin, toda fofa, vai em direção ao Kaiden desculpando-se. Oh, desculpa. Eu não sabia que tinha doído. Você ficou bravo comigo? Não fique bravo, por favor. E o Jisuke, completamente amedrontado, reflete. Eu acabei de salvar a sua vida, sua idiota. E o Prota ri com a cena. O Jisuke observa, e olhando para o Prota, oferece. Você quer que eu te ajude? E o Prota, surpreso, pergunta. Hã? E o Jisuke explica. Eu não tenho nada para fazer depois da aula mesmo. Eu vou te ajudar a se preparar para a luta. É melhor do que treinar sozinho. A Subin arregala os olhos e, fechando-os, decide. Bom, eu vou ajudar também. Eu não tenho nada para fazer mesmo. Os dois o observam, e o Prota sorri agradecendo. Ah, obrigado. E o Jisuke se levanta declarando. Não tem muito tempo até a luta. Vamos ao ginásio para começar agora mesmo. O Prota fica pensativo. Ele relembra dos momentos em que andava sozinho. O Jisuke se espanta olhando para trás apressando. Oh, vamos lá! E a Subin questiona. Por que você tá aí parado? O Prota fica meio cabisbaixo pedindo. Podem ir. Eu alcanço vocês depois. E ela concorda. Ah, tudo bem. Só não demore muito. Eles fecham a porta. E o Prota fica ali paradão, com o Kaiden comentando. Ainda bem que saíram cedo hoje. Relembrando o passado, ele fala. Senhor Kaiden? O Kaiden fica confuso enquanto o Prota confessa. Eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. O Kaiden semicerra os olhos e resmunga. Para de me fazer sentir vergonha alheia e vai logo. E o Prota alegremente sai concordando. Tudo bem. Ele bate a porta e o Kaiden o observa sair. Se estica e comenta. Ele não se cansa de me preocupar. A cena mostra o corredor e o ginásio, onde a Subin tranquiliza. Não fica tão nervoso. É só uma luta de prática. E o Prota concorda. Tudo bem. E revela. Meu poder despertado é super velocidade. E ela, espantada, exclama. O quê? E ele explica. Eu vi o seu poder antes. Você tem que saber o meu poder também. Ela arregala os olhos e suspira repreendendo. Oh, seu idiota. Pare de agir como um perfeitinho. O Jisuke esboça um sorriso. Eles se preparam para lutar e a Subin apressa. O que você tá fazendo? Falei para começar logo. E ele hesita. Hã? Espera. Nós vamos mesmo lutar agora? E ela confirma. Exatamente. E ele pondera. O que eu faço? A Subin não me parece nem um pouco preparada. Os dois observam e o Jisuke chama. Ei, Jiwon. O Prota olha para o lado e o Jisuke questiona. Você, por acaso, tá ignorando a Subin porque ela é uma mulher? E o Prota se espanta negando. Não, não é nada disso. E o Jisuke insiste. O que foi, então? E ele explica. A Subin não está nem um pouco na postura de combate. E o Jisuke provoca. Então você tá subestimando a Subin? Ele arregala os olhos e o Jisuke ordena. Então pare de pensar nessa merda e dá o seu melhor, seu moleque. E a Subin comenta. Ó, faz tempo que não vejo aquele idiota fazer essas coisas. E reflete, mas ele tá errado. Que criança. E ela desafia. Ouviu isso, Jiwon? Se entendeu, então vem logo. E ele abaixa a cabeça concordando. Tá bom. E reflete. Isso aí. Eu estava sendo muito orgulhoso. E olha para a frente refletindo. A Subin é tão forte que todos a conhecem só de ouvirem o nome dela. Mas eu... Ele começa a desaparecer. Ela fica confusa.
e recebe um socão na cara enquanto Jizuki vibra. É isso aí. Ela começa a receber soco após soco e se abaixa tentando se defender, enquanto Jizuki cora ao ver a cena. E ela grita, "Ei, espera aí!" O prota para questionando. "Hã?" E ela pergunta, "Porra, por que você é tão rápido assim?" E o prota responde, "Hã? Eu te disse, meu poder despertado é super velocidade." E ela tenta explicar, "Não, você disse, mas..." E é interrompida pela gargalhada do Jisuke. "Caralho, eu pensei que a Subin fosse explodir de tanto apanhar. Você achou que teria alguma chance sem nem usar o poder despertado direito?" E o prota, espantado, reage, "Quê?" E o Jisuke elogia, "Ei, Jiwon, você foi bem pra caramba." O prota fica confuso e o Jizuki provoca, "Que pena que você não bateu mais forte." A Subin se irrita confrontando, "Ei, Jizuki, você já sabia que essa merda iria acontecer?" E ele zomba, "Idiota, só caiu a ficha agora?" E ela xinga, "Seu imbecil, filho da puta." O sangue começa a escorrer no nariz dela e o prota, boquiaberto, avisa, "Subin, seu nariz está sangrando." E ela reage, "Hã?" E o Jizuki ri da cara dela zombando, "Que merda." Fingindo ser forte, mas parece que seu nariz está sangrando. E o prota, todo bobo, pergunta, "Ah, você tá bem?" E ela prepara alguns ataques de gelo, jogando-os contra o Jizuki e xingando, "Cale a boca, seu filho da puta desgraçado." E ele desvia, se matando de rir, enquanto ela ameaça, "Porra, vou matar você." E o Jizuki provoca, "Que ridículo, tá brava só porque apanhou pra caralho até sangrar pelas duas narinas." E ela desafia, "Jisuke, por que você não vem aqui?" É mostrado o Uin segurando-a, enquanto o Jizuki mostra a língua provocando, "Sangramento nasal duplo." E ela grita, "Cale a boca, seu desgraçado." E ele continua provocando, "Sangramento nasal." Enquanto ela insiste, "Eu mandei você calar a boca, seu filho da mãe." O xingamento continua e a cena se passa para o outro dia, onde o pessoal corre e faz os exercícios, voltando-se à cafeteria e ao treinamento novamente. E assim os dias passam, enquanto o prota treina com o Sr. Kaiden. A cena mostra um outro dia, indo direto para o escritório do diretor, que encara alguém. É a de Young. E o Sr. Han comenta, "Não esperava te encontrar em um lugar como este presidente da Shinwa." E ela responde, "Como o senhor é o diretor deste lugar, eu vim prestar minhas saudações, Sr. Han." O Sr. Han ri e declara, "Estou honrado. Eu não passo de um velho aposentado, e a desperta mais forte da Coreia veio me ver? Estou realmente honrado." E ela lembra, antes de se aposentar, não era o senhor que era considerado o desperto mais forte da Coreia? E ele descarta, "Isso são águas passadas." Te vendo assim pessoalmente, eu percebo que a sua fama não é um exagero, senhorita presidente. O futuro do nosso país é promissor. A cena corta para um corredor e de volta ao galpão, onde o pessoal fica enfileirado e alguém cochicha. "Olha só a cara de merda deles, chega a dar dó." E o outro cochicha advertindo, "Ah, não fala muito, deve ser assustador para eles." E o outro retruca, "Vai ficar fingindo que se importa com eles agora?" E o outro ri. A cena mostra-os meio cabisbaixos. O prota encara a garota que vira o rosto fazendo um barulho de desgosto, e o Sr. Jang ordena, "Alinhem-se frente a frente em ordem." Mostra-os um de frente para o outro, enquanto o Gang-woo nota, "O Sucheon Kang também veio." A Ji-hye observa, "Ah, a representante do grupo Hanla, o Nyeon-ki, também está aqui." E o Gang-woo reflete, "Que bom que não caí com aqueles dois, mas..." É mostrado o Sucheon observando o prota e resmungando, "Droga, então aquele moleque é o último?" E levanta a mão pedindo, "Instrutor, eu quero trocar de lugar." E o Sr. Jang nega, "Não, a ordem dos participantes já foi finalizada com a troca da manhã." E o outro instrutor sugere, "Sr. Jang, acho que podemos abrir uma exceção." E o Sr. Jang olha para ele questionando, "Se esse for o caso, então por que você mudou a ordem das partidas mais cedo?" E o cara suspira minimizando, "Por que se preocupar tanto com isso, professor Jang? É tudo uma questão de sorte, afinal." O professor Jang fica pensativo e o cara irrita-se. "Por que você está me encarando desse jeito? Mesmo sendo da Baeco, não é você que decide isso." E o Woo-in concorda. "Senhor,
Eu aceito isso. E o prota secunda. Eu também. O Sr. Jung se espanta com isso. Ele olha para o lado e o cara sorri apontando. Viu só? Os alunos disseram que concordam. E o juiz anuncia. A não afiliada, Taeyeon Ki e Ki Jang Kyung da Hanla. Posicionem-se. Elas param no meio da arena e a Taeyeon fica cabisbaixa, lembrando do que o Sr. Jung aconselhou. Tudo bem se você desistir. Dependendo do uso, sua habilidade pode servir para lutar. Entretanto, sua personalidade e disposição não combinam com o combate. E ela, cabisbaixa, insistiu. Não, senhor, eu também posso lutar. E argumentou. Também sou uma despertada. Além disso, o senhor disse que um despertado deve estar preparado para enfrentar todo tipo de situação. O Sr. Jung fica pensativo e a cena volta para o presente onde ela reflete. Sinceramente, eu estou morrendo de medo, o bastante para desistir agora. Mas ela prepara a guarda decidindo. Eu não quero dar a eles o gosto de me ver fugindo. Ela se prepara e a garota observa. O som do início da luta toca, e a garota já chega lançando um chutão. E ela analisa. Um chute. Eu consigo desviar, mas no último instante ela é acertada. E o prota se espanta gritando. Taeyong! E ela lamenta. Eu consegui prever o ataque dela, mas não consegui acompanhar. Meu corpo mal foi capaz de reagir. Eu sou muito patética, né? Ela olha para o lado lembrando. Woin. É mesmo. O Woin vai lutar contra o outro representante da Hanla. E ela questiona-se. Devo continuar? Acho que essa garota já teve o gostinho. E ela retruca. Ah, quem teve o gostinho de quê? E se levanta desafiando. E por que você não usou o seu poder despertado? E planeja. Preciso fazer ela mostrar os seus poderes. Assim, o Woin pode ter uma ideia do tipo de habilidade usada na Hanla. E a garota suspira, advertindo. Ei, você tem noção do tipo de situação em que está se colocando? E ela insiste. Cale a boca e use seu poder logo. E a garota cede. Ah, como quiser. Só não vai me culpar depois. Uma bolinha de poder surge e a Taeyeon analisa. Isso, então, o poder despertado dela permite que ela crie esferas. A esfera vem com tudo para cima dela. Ela é acertada no rosto e o pessoal fica apreensivo. O Sucheon sorri e o prota preocupa-se. Taeyong. Ela cai no chão e o Woin observa, enquanto ela pergunta-se. Woin, isso foi o suficiente? Ele assente enquanto ela alivia-se. Que bom. E o juiz declara, vitória de Ki Jang Kyung. O pessoal fica observando enquanto alguém comenta. Coitada, deu até dó de assistir. E alguém anuncia. Em sequência, Jo Kyung Kim da Amir e o não afiliado Gangwoo. Os dois se encaram. A garota lambe o lábio enquanto ele avalia. Essa garota deve ser mais forte do que parece. Vou deixar de lado qualquer desejo de vitória e vou focar em mostrar a minha habilidade logo de cara. O gongo soa e ele parte com tudo para cima, lançando um socão, e comemora. Isso. Ele continua a dar vários golpes, concluindo. Ela é mais fraca do que eu pensava. Eu sou mais forte do que eu pensava. E o pessoal fica cabisbaixo. A cena mostra o petrificado, enquanto a Ji-hye pergunta. O que foi que aconteceu? Por que ele é o único que está daquele jeito? E o prota especula. Será que foi o poder despertado daquela garota que provocou isso? E comenta. Parece que a técnica do oponente tem algo a ver com controle mental. E reflete. O pessoal da Amir pode controlar e se comunicar com animais. Será que também funciona em humanos? E o Sr. Jung analisa. Ele foi atingido por uma forte técnica de hipnose. Isso é o principal estilo de combate da Amir. É tão aterrador que pode deixar qualquer um louco. A experiência e a habilidade do Gangwoo não são suficientes para que ele consiga se libertar. E a cena mostra-o no sonho dele, questionando-se. O quê? Por que eu não consigo derrubá-la? Ele ofega de cansaço e reage. Hã? Tudo fica branco e ele olha para os lados perguntando-se. O que aconteceu? Onde ela foi? E ele fica confuso e reage. Hã? E então ele cai num limbo berrando. E na realidade desmaia, caindo de cara no chão. O pessoal se espanta e o juiz declara. Vitória de Jo Kyung Kim. E o cara suspira, rindo e comentando. Bom, eu já esperava por isso, mas eles são fracos demais.
Os instrutores observam enquanto alguém anuncia. Os próximos são Yeon-ga da Baekdu e a não afiliada Ji-hye Lee. A Ji-hye observa ponderando. Como vou lutar contra essa bruxa? E a garota ri provocando. Nos encontramos de novo, hein? A Ji-hye fica pensativa. Ela encara e ataca. A garota desvia e ela surpreende-se. Mostra-se a garota sorrindo e insultando. Sua idiota! A Ji-hye continua a lançar bolas de poder, enquanto a garota zomba. Você pensou que teria alguma chance de me acertar com essa postura e movimentos tão óbvios? Ela chega perto e acerta um soco no abdômen, jogando-a ao chão, e suspira com desdém. Ei, como você consegue perder com apenas um golpe? Mas se espanta e reage. A Ji-hye sorri e, controlando-a, retruca. Você que é a idiota aqui. Por que você acha que eu fiz movimentos tão óbvios? E levantando-a, declara. Vou fazer questão de te derrubar do mais alto possível. E a garota suspira com desdém. Você tá se achando demais com essa sua técnica medíocre. E a Ji-hye surpreende-se. O quê? A garota se energiza e ela fica boquiaberta, desesperada. O que eu faço? Já não tenho mais nenhuma ideia. Ao invés de subir, minha técnica está sendo forçada para baixo. Ela desce vagarosamente. A bolha de poder explode e a garota zomba. Você achou mesmo que iria conseguir me imobilizar com um poder desses? E a Ji-hye questiona-se. O que é essa força? Ela cai no chão pensando. Meu corpo inteiro está muito pesado. E o Sr. Jang avalia. A Ji-hye tem usado apenas o seu poder para derrubar pessoas de alturas elevadas, mas isso não vai funcionar contra a força gravitacional da Baekdu. E a garota sorri provocando. Não consegue se mexer, não é? Deve ser difícil respirar sob tanta pressão. A Ji-hye geme, enquanto a garota pisa na cabeça dela dizendo, cadê a sua valentia agora? A Ji-hye geme novamente declarando, eu me rendo. E a garota zomba, vai se render assim tão fácil? Você deve pensar que esse amistoso é uma piada. Ela prepara-se para dar um chutão enquanto o prota grita, para, e questiona, ela já perdeu. Por que você ainda está atacando-a? O Sucheon observa, pensativo, e confronta. Quem você pensa que é para interromper? Você não tem o direito de se meter na luta dos outros. E o prota explica, a Ji-hye se rendeu, mas a sua oponente estava indo atacá-la de novo. E o Sucheon insiste, como eu disse, quem é você para se intrometer, seu merda? Nunca te ensinaram que não se deve interromper uma luta oficial? O prota observa enquanto o Sucheon suspira com desdém. Esses não afiliados filhos da puta. A Subin permanece pensativa enquanto alguém comenta. Eu sei que esses caras não são afiliados, mas eles são muito sem noção. O que devemos fazer? E o Sr. Jang se vira declarando. A culpa é toda minha. Eu não os eduquei direito. E o cara se irrita retrucando. Instrutor Jang, como pode não ter ensinado algo assim tão básico? E ele diz, sinto muito. O In-hyuk observa e lembra do Sr. Jang falando. O melhor é deixar que essas crianças aprendam na prática que as organizações não são amigáveis. E completa. Essa teimosia inútil dele. E o Sr. Jang afirma. Em partidas oficiais como esta, interrupções não são permitidas. O que você acabou de fazer é considerado equivalente a invadir a arena de batalha. E o prota argumenta, mas Sr. Jang, eu tenho certeza que a Ji-hye se rendeu, e mesmo assim, seu oponente continua atacando. E o outro contra-argumenta. Em uma luta oficial, a desistência é permitida somente quando o participante é considerado incapacitado de continuar lutando. Não sabia disso também? E o Sucheon provoca. Você acha que uma luta entre despertados é brincadeira? Que você pode gritar que desistiu no meio de uma luta só porque está com medo? O prota fica de cabeça baixa enquanto o Sr. Jang implora. Esta é a primeira luta oficial deles. Então, por favor, releve. E eu também gostaria que você aceitasse o pedido de desistência. E o cara se irrita questionando. Instrutor? E o outro concede. Por mim tudo bem. E a mulher concorda. Eu também estou de acordo. O cara se irrita e brada. Vitória de Ryonga da Baekdu. O prota observa a Ji-hye vindo, visivelmente tristonha, e alguém anuncia. Os próximos são In Yong Kang da Baekdu e o não afiliado Jeongsu.
E o Jeonsu encara o cara, avaliando. Como esperado, a diferença entre os nossos poderes é muito grande. Vou focar apenas em mostrar o máximo das minhas habilidades. E o cara sorri zombando. Você deu muito azar em me ter como oponente, mas eu vou pegar leve, já que fomos nós que te trouxemos aqui. Não precisa ficar com tanto medo. E o Jeongsu conjectura. A técnica daquela garota da Baekdu parecia ter colocado uma forte pressão sobre a Jirrie. Se eu usar meu poder para aumentar minha velocidade, eu talvez consiga me aproximar dele. O som toca e a luta começa. Ele acelera rapidamente, e o Sr. Jang observa, especulando. O julgamento dele não está errado. Entretanto, o cara acelera também, chegando à frente dele e sombriamente perguntando: o que pensa que está fazendo? E ele reflete: ele nunca teve a intenção de me atacar com seu poder de despertado? Ele lança um chutão e o Jeongsu considera: merda, ele tá só dando uns chutes aleatórios, mas ainda é muito forte. A diferença entre as nossas forças físicas também é imensa. Ele recebe golpes, decidindo: não tem jeito. Vou levar o meu poder ao máximo e defender-me o máximo que puder. E o cara continua a socar desafiando. Olha só esse moleque, acha que consegue aguentar? E o Jeongsu identifica. Uma abertura. Ele lança um socão triunfante. Ótimo! E o Sucheon suspira, se enraivecendo e reclamando. O que aquele imbecil tá fazendo? O Jeongsu fica incrédulo, vendo o cara aguentar o soco dele com o rosto enquanto esbraveja. Eu estava pegando leve, seu filho da mãe. Você não sabe onde se meteu. O Jeongsu recua, e sentindo a pressão, cai ao chão, enquanto o cara rosna. Esse maldito! Ele ergue o Jeongsu, que fica espantado, e o arremessa de cabeça no chão. A Jirrie fica completamente incrédula, e o prota arregala os olhos, enquanto a Jirrie constata. Foi parecido com o que aconteceu comigo, mas a queda foi muito mais forte e rápida. A pressão continua, o Jeongsu geme, enquanto o cara sombriamente profere: isso aí, aguente o máximo que puder, força. Ele levanta-o novamente, o Sucheon encara, e o Sr. Jang fica sombrio. O Wu-In observa e a Jirrie, angustiada, deduz: isso não é mais uma luta amistosa, é só uma desculpa para eles massacrarem os mais fracos. E o cara grita: vitória de In-Yong da Baekdu. O In-Yong faz um barulho de desgosto enquanto a Jirrie tampa o rosto lamentando: por que nós temos que passar por isso? O prota observa. Uma lágrima surge em seu olho, e a cena muda para a sala do diretor, onde ele constata: isso foi. Bem, o intuito desse amistoso era dar uma oportunidade para as crianças não afiliadas, mas, pelo visto, tudo foi em vão. A diretora encara e o juiz proclama: os próximos são Unyong, Ki, da Hanla e o não afiliado Wo-In. O Wo-In vai para a batalha asseverando: vocês dois erguam a cabeça e assistam atentamente. Vou mostrar algo digno de ser visto. Ele parte em direção ao oponente e a luta começa. O cara boceja justamente quando recebe um ataque no rosto. O In-Yong fica confuso, indagando: hã? E o cara com o rosto todo ferrado se irrita vociferando: seu desgraçado! Mas ele fica espantado com a aura do Wo-In. Os instrutores encaram a cena e o Wo-In estende a mão. O cara fica surpreso, sendo acertado novamente. E o cara questiona: que poder é aquele? E o Sucheon se irrita perguntando: que porra é aquela? Como pode ter um não afiliado desse jeito? E o Wo-In esboça um sorriso. E o Jisuke observa celebrando: aquele imbecil de cabeça quente. Isso aí você tem que mostrar para esses malditos. O cara fica todo ferrado ameaçando: eu vou matar esse filho da puta. Uma aura surge no corpo dele. Ele lança um ataque. O Wo-In desvia, e lançando um pouco de poder, ele rebate o ataque quebrando-o, enquanto o Sr. Jang analisa. Ele mudou a trajetória do projétil em vez de simplesmente desviar. O garoto se espanta. O Wo-In acerta-o na perna. O cara geme de dor e, ainda atordoado, recebe um super ataque novamente. E o juiz declara: Wo-In venceu. E o pessoal observa comentando: não acredito. Ele foi derrotado por um não afiliado. Além disso, ele nem sequer lutou. E alguém indaga: isso faz algum sentido? O Wo-In volta e encara o prota perguntando:
Isso foi digno o bastante? A Jirye chora, ficando um pouco corada, e o Prota faz um joinha para ele respondendo, sim. E o Sr. Jiang percebe. Wu Yin oprimiu o Unyong não apenas com a peculiaridade de sua habilidade despertada, mas também com o seu enorme poder e controle. E o instrutor observa impressionado. Hã? Eu vi com meus próprios olhos, mas eu não consigo acreditar. Como é possível um despertado desse nível ser encontrado só agora? Aquele é o nível mais alto do colégio atualmente? E a Boyung de boca aberta exclama. Nossa, naquele cara é muito forte mesmo. E o Jaeri o observa. De onde foi que ele veio? E o cara de cabelo rosa lamenta. Que pena. Se eu tivesse participado dos amistosos, talvez eu tivesse me enturmado com aquele cara. E o diretor pondera. Isso foi interessante. E pensar que um aluno tão forte estaria entre os não afiliados. O Sr. Jiang deve ter dado aquela sugestão justamente por ter confiança nele. E a diretora questiona. Sugestão? E o diretor explica. O intuito desses amistosos é permitir que os alunos não afiliados recebam a mesma atenção que os afiliados. E ela deduz. Isso significa que eles vão receber tratamento igualitário de agora em diante? E o diretor responde. Não sei ao certo. Ele examina e opina. Obviamente, aquele garoto Wu Yin tem habilidades extraordinárias, mas me parece um desperdício investir no restante. Ela o encara, enquanto o instrutor considera. Refletindo bem, aquele aluno não é associado à União? Então, esse é o motivo de ele ser trazido para o colégio? E o Sr. Jiang se achando confirma. Sim. E o juiz proclama. Os próximos são Su Cheon da Baekdu e o não afiliado Ji Won. O Prota olha para trás, sorrindo e garantindo. Eu volto logo. O Jizuki e a Subin observam. A Boyung pergunta. Será que o Ji Won consegue uma virada também? E o Jaeril afirma. O oponente dele é o Su Cheon. Odeio ter que admitir, mas a habilidade daquele cara é forte. O Ji Won vai ter trabalho. E o Su Cheon sorri desafiando. Finalmente. E o Prota o encara, avaliando. Su Cheon, a habilidade dele está no mesmo nível do Jisuk e da Subin. E o Su Cheon sorri provocando. Vejam só o olhar desse cara. Você acha que pode fazer igual aquele Wu Yin? O Prota se prepara para lutar. O som começa a tocar e o Su Cheon solta sua aura declarando. Fiquei surpreso com a habilidade dele, mas saiba que aquele nível é fácil para mim. E mesmo que você esteja no nível daquele cara, eu sou o Su Cheon da Baekdu. Não me compare com aquele inútil da Hanla. O Prota encara-o cerrando o punho. E o Su Cheon ri, enquanto o Sr. Jiang teme. Isso não é nada bom. Su Cheon pretende usar sua habilidade logo no início. Ele deve ter ficado alerta depois de assistir à partida anterior. O último barulho ressoa e o Su Cheon lança um ataque, mas o Prota desaparece. Ele fica confuso e o Prota reaparece lançando socos. Ele acerta na cara do Su Cheon e prepara outro soco, mas é parado pelo poder de despertado de Su Cheon, que solta. Que merda! O Prota recua e, sentindo a pressão, pondera. Nossa, de repente o meu corpo ficou muito pesado. O pessoal observa a cena e o cara deduz. Que movimento foi aquele do não afiliado? Meus olhos não conseguiram acompanhar. O seu poder de despertado é super velocidade? O Jisuk e a Subin observam, e o Sr. Jiang conclui. Os reflexos do Su Cheon são bons. O primeiro ataque do Ji Won não foi completamente efetivo, porque o Su Cheon estava atento desde o começo. E o Su Cheon admite, que merda, se eu estivesse com a guarda baixa igual aos outros caras, eu teria sido arrebentado. E irritado resmunga, eu vou te matar. E o Prota percebe, meu corpo está cada vez mais pesado, não consigo me mexer. Seria essa a mesma habilidade da Baekdu que eu vi mais cedo? E o Su Cheon alfineta, ei, você até que foi rápido. Foi porque você confiou nessa sua habilidade? Sabe de uma coisa? Depois de ser vista, sua habilidade não é nada demais. E sorri escarnecendo. Como você ousa ferir o meu rosto, seu filho da puta? A pressão se intensifica e o Prota sente. Isso é doloroso, devido a esta forte energia que me pressiona para baixo. Não consigo me mexer. O joelho dele verga e o Su Cheon estende a mão desdenhando. O que foi? Está sendo tão difícil assim?
Você deveria ser capaz de suportar com essa sua habilidade. E continua. Isso é tudo que você tem? Não sabe fazer nada além disso? E sorri instigando. Se você não tem mais nada para mostrar, então isso significa que eu posso me divertir? Ele ri, levantando o prota que fica confuso e arremessando-o no chão. A Jirê fica sombria, enquanto o Sucheon questiona. Divertido para caralho, né? Me responda. E continua. Ah, ou será que você ainda não sabe se divertir? O prota fica meio pensativo, sendo levantado novamente. O Sucheon lança-o para o lado, jogando contra a parede, e fazendo um gesto com o dedo, ele puxa o prota para perto perguntando: Está se divertindo agora? Mas por que ainda não está me respondendo? Ei, você está me ignorando? O prota fica todo fudido, enquanto o outro instrutor sorri opinando. Que pena, eu queria ver mais da habilidade dele. Bem, aquela velocidade foi um pouco surpreendente, mas parece que aquilo era tudo que ele tinha. O Sucheon lança um ataque no meio do prota, e apertando-o indaga. Que tal isso? Deve estar sentindo o seu corpo sendo esmagado por dentro. Sabe o motivo dessa sensação? É porque eu realmente estou te esmagando por dentro. A Jirê fica trêmula, e a Boyoung se enraivece berrando. Sucheon, aquele filho da puta. E o Sucheon se espanta lembrando. Ah é? Ainda não te dei o troco por isso aqui. Eu quase me esqueci. Ele lança um socão e sorri afirmando. Mais um não é o suficiente. Afinal, você e eu não temos o mesmo valor. Ele começa a lançar outros ataques. Os instrutores ficam observando e a Jirê, com lágrimas nos olhos, implora. O Ji-won não pode fazer o mesmo que eu e desistir. Por que ele não se rendeu ainda? E o Wu-in encerra o senho, relembrando. E um flashback começa, mostrando o Sr. Jang expondo. A situação dos não afiliados aqui no colégio pode mudar dependendo do potencial que vocês dois mostrarem. E continua. Honestamente, é pouco provável que os outros 4 consigam derrotar seus adversários. O melhor é que vocês se esforcem e apelem para suas melhores habilidades. Se vocês dois forem considerados capazes, então poderemos mudar completamente o modo como os não afiliados são vistos. E o Sr. Jang lamenta. Eu sinto muito, Ji-won. Acabei colocando um fardo muito pesado sobre seus ombros. Desista. Seu oponente é muito cruel. E o prota determina. Ainda assim, eu não vou me render. E ele lembra do que o Kaiden ensinou. Em uma luta entre despertados, sempre haverá uma oportunidade, a menos que você desista. Mesmo quando o oponente está atento, entre uma respiração e outra, e entre o uso de habilidades, haverá um pequeno intervalo de tempo relativamente maior. E o prota acredita, eu ainda tenho uma chance. Enquanto eu não me render, ele pensa, lembrando dos acontecimentos anteriores e reafirmando para si mesmo, ainda terei uma chance. E o Sucheon prepara um soco exclamando, como se imbecis não afiliados pudessem emergir. O prota continua a receber os socos, analisando. Ele está se mantendo alerta, respirando e falando, enquanto usa suas habilidades. E avistando algo, planeja. Irei usar todo o meu poder para escapar da técnica do meu oponente. Ele some. O Sucheon se espanta. O pessoal fica confuso enquanto alguém constata. Ele desapareceu. Ele conseguiu escapar da habilidade de Sucheon naquele estado? O Sucheon fica confuso questionando. Como foi que aquele maldito conseguiu se safar? A Subin e o Jizuki ficam incrédulos, e o prota se esforça para ficar em pé, se preparando para continuar lutando. O Jae-hyuk se levanta, enquanto o pessoal comenta. Como ele se soltou daquilo? Com toda certeza, deve ter visto uma abertura na habilidade do Sucheon. Ele estava escondendo seu poder? E o outro observa. Eu não acho que seja o caso. E a Subin constata. Aquele garoto... Aquilo foi totalmente diferente do que quando nós praticamos. E a garota reflete. O que é aquele cara? Ele tem outra habilidade, além da capacidade de se comunicar com animais? E o Kaiden chega, observando e ponderando. Aquele moleque. Ele viu a abertura e se livrou daquela técnica mesmo naquelas condições? Sei que fui eu quem ensinei, mas ele já conseguiu colocar na prática. E o instrutor cabelo rosa acrescenta. Aquele Wu-in é impressionante, mas... E a mulher retruca. Esse Ji-won-seo também é bom. E o cabelo rosa divaga. E pensar que os dois são não afiliados.
E o Sucheon, irritado, murmura: merda, por que todos estão falando sobre isso? E o Sr. Jang chama Ji-won e aperta o punho de raiva, cogitando: você se saiu muito bem. Isso foi o suficiente para mostrar a capacidade dos não afiliados. E afirma: já é o bastante, Ji-won, agora desista. O pessoal observa, enquanto o Sucheon deduz: que droga, esse desgraçado vai acabar com tudo assim? Ele está tentando me usar como referência de poder? E o prota insiste: não, senhor, eu ainda posso continuar. Eu vou lutar até o fim. E o Sr. Jang, preocupado, alerta: você pode acabar se ferindo gravemente se continuar lutando. O In-ryuk observa, enquanto o outro instrutor intervém: Sr. Jang, está tentando minar a determinação do seu estudante? E sombriamente, matuta: o Sucheon é quem vai assumir o comando da Baekdu no futuro. Não posso permitir que tenha uma mancha como essa na história dele. E uma garota prevê: acho que aquele cara vai continuar lutando. E o outro incentiva: isso aí, porra! Luta até o fim. E a garota julga: aquele idiota pensa que pode fazer algo nessas condições. E o prota encara, enquanto o Sucheon planeja: o imbecil perdeu a oportunidade. Eu vou pisar nesse inseto para que ele nunca mais consiga se levantar novamente. E soltando uma aura, fantasia: vou esmagar seu corpo inteiro até você não sentir mais nada. O chão começa a rachar com a pressão, mas o prota desvia dos ataques, chegando ao lado do Sucheon. Ele observa a aura forte em volta do Sucheon e recua, concluindo: o Sucheon está liberando seu poder por toda parte. Se eu me aproximar desse jeito, serei pego novamente e ficarei imobilizado. E o Sucheon sorri, provocando: o que foi? Não consegue se aproximar? Ele abre os braços e o prota se espanta. Uma aura enorme de pressão exala do corpo dele. O prota recua, raciocinando: preciso chegar perto para poder atacar. Mas se eu fizer isso, entrarei no alcance da habilidade dele. E o Sucheon ironiza: você acha que é capaz de superar o meu poder, seu maldito? E o prota indaga: o que eu devo fazer? O Sucheon caminha em direção a ele, arrogando: você percebe a nossa diferença de nível agora, hã? E o Kaiden observa, enquanto o prota cogita: o que eu faço? Ele lembra do que o Kaiden orientou: na luta contra o Jisuke, você apenas usou todo o seu poder e teve a sorte de vencer, mas dessa vez é diferente. Ao invés de se mover por 2 segundos na sua velocidade máxima, acelere o quanto puder para usá-la por 1 segundo, ou menos. Se possível, tente acelerar o suficiente para reduzir ainda mais esse tempo. E o prota questiona: você está dizendo para focar mais na minha velocidade máxima? E o Kaiden faz um gesto de soco, reafirmando: isso mesmo. Eu te disse que a super velocidade não se limita apenas ao movimento, certo? Quanto maior a sua velocidade, maior será a energia liberada no impacto. Dito isso, concentre todo o seu poder no punho e deixe que ele exploda. No momento em que fizer isso, você terá desenvolvido uma habilidade de ataque, e ninguém será capaz de se defender disso. E o prota encara, se preparando, enquanto o Sucheon sorri, desafiando: e se eu me aproximar de você, hein? Ele chega mais perto sorrindo, enquanto o prota planeja: o poder do Sucheon não está tão concentrado porque ele aumentou a sua área de efeito. Eu vou perfurar essa área a partir de um único ponto. Ele começa a acelerar. O pessoal fica completamente confuso, e o prota fecha os olhos, e ao abri-los decide: velocidade máxima. O poder da eletricidade que o Kaiden me ensinou, vou perfurá-lo com isso. E uma rachadura começa a aparecer. O prota passa por ela, lançando um socão, e acertando o Sucheon, que antes mesmo que perceba, é acertado e jogado para trás. E os instrutores avaliam: eu não pude acompanhar o movimento de um mero estudante? O pessoal fica pensativo e o Sr. Jang conclui: nenhum dos que estão presentes aqui foi capaz de acompanhar o movimento dele. E o juiz anuncia: Ji-won venceu. O pessoal fica boquiaberto comentando: um não afiliado ganhou do Sucheon? E outros indagam: ah, o que diabo é aquilo? Isso é loucura. Ele realmente fez isso? Ele não estava blefando?
e o Prota começa a perder o equilíbrio. O Wuyin chega, ajudando-o, e o Sr. Jiang parabeniza. Bom trabalho. O que vocês mostraram hoje provou o valor dos despertados não afiliados, e abaixa a cabeça, agradecendo. Obrigado. E o Prota o encara, chamando. Sr. Jiang. E o cara cabelo rosa considera. Não afiliado? Wuyin e Ji-won. E o Kaiden suspira, meditando. Aquele moleque conseguiu criar sua própria habilidade? Ele se vira para partir, enquanto o Sr. Han informa. Aquela criança veio por indicação da Xinhua. E fica pensativo enquanto ela argumenta. Diretor, o futuro brilhante do nosso país não se deve apenas à existência de representantes e organizações? E completa. Eu diria que é por causa da diversidade entre as crianças que um dia irão nos substituir. E se levantando, despede-se. Se me der licença, estou de saída. O diretor Han fica pensativo. E a cena corta para outro momento, onde alguém relata. Está me dizendo que aqueles dois garotos, Wuyin e Ji-won, foram descobertos há 6 meses e que eles, coincidentemente, frequentam a mesma escola? E o cara à frente do diretor confirma. Sim, senhor. As informações detalhadas sobre o histórico deles foram entregues a nós pela União e pela Xinhua. O Wuyin tem sido treinado desde criança e especulamos que alguém tenha treinado o Ji-won. E o diretor conjectura. Era de se esperar que os dois tivessem um mentor, de fato. Para começar, seria impossível adquirir aquele nível de poder sem um controle sobre sua força. E pergunta, quem são os mentores deles? E o cara responde, a União e a Xinhua disseram não saber. Entretanto, eles afirmaram, através de uma investigação minuciosa, que os dois garotos não são espiões. Nós também estamos investigando secretamente, então os resultados devem sair em breve. E o diretor libera. Entendo, você pode ir. O cara sai e ele suspira, refletindo. Fomos todos derrotados pela União e pela Xinhua. Por mais que os não afiliados recomendados por eles se destaquem de tal forma, não podemos simplesmente investigar aquelas duas organizações. E completa. E também tem aquela criança, Ji-won. Embora existam usuários de eletricidade naquele nível, o modo como ele usa seu poder é distinto. Mas por quê? Ele me lembra aquele homem. Ele lembra do Kaiden. E a cena corta para o quarto do Prota. O Prota abre os olhos, enquanto o Kaiden avisa. Ah, você acordou? E o Prota reconhece. Senhor Kaiden. Ele se senta, enquanto o Kaiden pergunta. Está se sentindo melhor? E o Prota confirma. Um pouco dolorido e sem energia, mas com certeza estou melhor. E o Kaiden informa. Você dormiu por 3 dias. E o Prota se espanta, indagando. Por 3 dias? E o Kaiden suspira, completando. Não me admira. Acontece com frequência se você usar o seu poder de despertado além do limite. E o Prota se observa, analisando. E concorda. Faz sentido. O Kaiden semicerra os olhos e elogia. Apesar disso, você se saiu muito bem. E o Prota alegremente pergunta. Você estava lá? E o Kaiden confirma. Eu estava. E o Prota coça a nuca admitindo. Eu mal consegui acreditar. Quando usei minha técnica para escapar do poder do Sucheon bem no último momento. E o Kaiden minimiza. Aconteceu antes do que eu esperava, mas ainda assim é normal. E o Prota acrescenta. Isso porque foi o Kaiden que me ensinou, certo? E o Kaiden, completamente se achando, concorda. Mas é claro, se fui eu que te ensinei, não é óbvio que você conseguiria? E o Prota aperta os punhos, completamente radiante, afirmando, é verdade. Eles se encaram e o Kaiden começa a rir que nem um doido. O Prota ri também. E algum tempo depois, Kaiden propõe, já que você está acordado, vamos retomar o seu treinamento. E complementa, pense nas lutas que você teve até agora e tente revivê-las na sua mente. Isso vai ajudar muito no seu crescimento. E o Prota aceita. Sim, senhor. E o Kaiden vira o rosto, olhando para fora, observando. Parece que aquelas crianças vieram de novo. E o Prota questiona. Hã? E o Kaiden conta. Eles têm vindo todos os dias nesse mesmo horário, enquanto você dormia. A Ji-hye bate na porta, e o Jeong-su pergunta. Ele não acordou hoje também? E a Ji-hye questiona.
Ele tá dormindo mesmo, né? E o Gang-woo explica. Os professores disseram que os despertados caem em sono profundo depois de usarem seus poderes até a exaustão. E ela lamenta. Ainda assim, 3 dias já se passaram. E ele concorda. Pois é, isso é meio preocupante. A porta se destranca e ela pergunta. Hã? O prota olha para eles, e ela agarra-o exclamando. Ji-won. A cena então corta, mostrando-os dentro do quarto. E a Tae-yong pergunta. Quando você acordou? E o Gang-woo, sentado na janela, indaga. Como está se sentindo? E ele responde. Acabei de acordar. Meu corpo ainda está meio fraco e sem energia, mas não é nada demais. E olhando para eles, pergunta. Mas e vocês como estão? A Tae-yong responde. Hã? Nós recebemos tratamento imediato, então estamos bem. Eu ainda sinto muitas dores, mas já posso andar normalmente. E o prota alivia-se. Que bom saber disso. Ele coça a cabeça enquanto o Jong-soo observa-o, comentando. Eu soube a história. Me disseram que você ganhou do Sucheon. E o prota questiona. Hã? E o Jong-soo acrescenta. Desde quando começamos a ter aulas juntos, eu percebi que você e o Woo-in eram fortes. Mas eu não podia imaginar que você fosse tão forte assim. E o Gang-woo elogia. Você foi incrível, apesar de eu não ter sido capaz de assistir à luta. E a Tae-yong concorda. Eu também. E a Ji-hye balança a cabeça incrédula. Eu pude ver de perto, mas ainda não consigo acreditar. E ele, todo sem graça, desmerece. Que nada, eu ainda nem me comparo ao Woo-in. E o Jong-soo pondera. Ji-won. Mesmo sendo tão poderoso, você sempre agiu sem arrogância, diferente de mim e dos demais. O prota ri. E a cena corta para o instrutor narrando. Sucheon. O presidente ficou muito desapontado quando soube do ocorrido. E o Sucheon lamenta. Ah, meu avô! E o instrutor toca no ombro dele, confortando-o. Sucheon, você deve ficar mais forte. Pelo bem do presidente também. O Sucheon fica cabisbaixo. A cena mostra o refeitório e o pessoal adentra. Enquanto alguém comenta, Sucheon, ele recebeu alta? E o Sucheon, completamente irritado, esbraveja. Estão olhando o quê, seus idiotas? E a garota sugere, vamos logo pegar nosso almoço. E o outro concorda. Sim, sim. E o Jae-hyuk insulta. Que imbecil. E o Sucheon se senta irritado, resmungando. Mas que merda agora é essa? Meu corpo inteiro ainda está dolorido. Ele lembra do ocorrido e pensa, aquele verme. E pensar que ele escondia um poder daqueles. Como é possível que aquele desgraçado ainda seja um não afiliado? Ele se espanta quando Jisuk se aproxima e pergunta, Sucheon, como está se sentindo? E o Sucheon retruca, o quê? E o Jisuk insiste, perguntei se você tá bem. Você recebeu alta hoje, certo? E o Sucheon repete, o quê? E imagina, o que esse idiota quer? Ele está preocupado comigo? E o Jisuk encara-o compartilhando. Eu sei que dói pra caralho, porque também já caí na porrada com aquele cara. E o pessoal comenta. O quê? O Jisuk também lutou com o Ji-won? Sério? O cabelo rosa observa, enquanto o Sucheon pergunta. Tá me dizendo que você já lutou contra aquele Ji-won? E o Jisuk fecha os olhos confirmando. Sim, e ao abri-los afirma. Mas eu venci, ao contrário de você. A Subin ri e o Sucheon fica confuso, enquanto o Jisuk sorri aconselhando. Você deveria pegar leve, já que tá todo fudido. Falando nisso, por quantos dias você ficou hospitalizado? Ele se vira, enquanto a Subin se vira junto, rindo da cara do Sucheon, que se enraivece exclamando, aquele filho da puta! A cena corta para uma reunião, onde o instrutor, irritado, declara, a culpa foi inteiramente minha. Aqueles garotos, Woo-in e Ji-won, não receberam o mesmo treinamento intensivo que a maioria dos nossos alunos. Eles não deveriam ter sido páreo. E o In-hyuk questiona, e o que tem de errado nisso? É tão difícil assim reconhecer a força daqueles garotos só porque eles não têm afiliação? O Sr. Jang concorda. E o instrutor discorda. Não é nada disso que vocês dois estão pensando. E o Sr. Jang reafirma. Eu também não entendo qual é o problema. As condições de luta foram as mesmas para ambos os lados. E mesmo assim, os não afiliados se classificaram. E o instrutor,
Irritado, reage. Como é que é? E o Sr. Jang olha para ele provocando. Existe mesmo alguma diferença entre eles? E o instrutor fica quieto, enquanto a mulher se intromete opinando. Eu também acho que o fato daqueles garotos serem não afiliados não importa. E o Sr. Kang concorda. Eu penso o mesmo, e não acho que isso traria algum problema para nós. Isso porque ter um instrutor é algo comum entre os não afiliados. E a mulher muda de assunto. A propósito, sobre o Ji-won, eu gostaria de testar formalmente as habilidades de comunicação com animais daquele aluno. E o outro instrutor se espanta questionando. Está dizendo que ele também possui esse tipo de habilidade? E ela explica. Sim, a julgar pelo que vi, parece que essa habilidade dele é meio insignificante, mas ainda assim estou curiosa. E a cena corta para um momento mais à noite, onde dentro do quarto do Prota, a Subin e o Jisuke brigam, e o Kaiden balança o rabinho, rindo da cena. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!